Segundo domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, 1 Samuel 3, 3b a 10 e 19. Salmo 39. Segunda leitura, 1 Coríntios 6, 13c a 15a, 17 a 20. Evangelho, João 1, 35 a 42. Os 4 evangelhos relatam o chamado dos primeiros discípulos. Contudo, a versão do 4º evangelho segue uma lógica diferente. Nos sinóticos, Jesus toma a iniciativa de chamar, enquanto os primeiros discípulos estão em seus ofícios, pescando, cobrando impostos. Já no 4º evangelho, o núcleo do discipulado aparece como fruto do ministério de João Batista. O episódio narrado em João 1, 35 a 42 já supõe o batismo de Jesus, João 1, 32 a 34, que marcou profundamente João Batista e o seu ministério como precursor, pois concluiu o seu testemunho dizendo que Jesus é o Filho de Deus, versículo 34. Desde o prólogo, o leitor sabe que João veio para dar testemunho da luz, João 1, 6 a 8. Contudo, no dia anterior, João Batista, vendo que Jesus se aproximara, já havia dito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. O dado particular reside no fato que João, nesse novo dia, à diferença do dia anterior, encontra-se com 2 de seus discípulos. Um deles era André, versículo 40. O nome do outro não foi revelado. Para esses 2 discípulos, João disse apenas: eis o Cordeiro de Deus, sem completar, que tira o pecado do mundo. A afirmação tinha um claro objetivo: colocar seus 2 discípulos no seguimento de Jesus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Versículo 37. Pelo texto, não se pode dizer que os 2 discípulos tinham a intenção de abandonar João. Era uma decisão livre que caberia aos 2. É possível dizer, porém, que a disposição desses 2 discípulos concretizou o testemunho de João e o qualificou como digno de crédito. É um ponto de partida usado pelo evangelista para descrever um modelo de vocação e discipulado. A motivação para os 2 discípulos veio da afirmação: eis o Cordeiro de Deus. Mas por que João apresentou Jesus dessa maneira? Se por um lado não há uma tal afirmação no Antigo Testamento, por outro lado subjaz à locução a função desse Cordeiro, e que fora indicada no versículo 29, tira o pecado do mundo. Logo, é uma imagem sacrificial e expiatória que poderia evocar tanto a experiência do êxodo do Egito, pela importância do Cordeiro Pascal, Êxodo 12, 1 a 14, 21 a 28, bem como a sua aplicação ao servo sofredor, em Isaías 53, 7. Dado particular é que talia, em aramaico, significa cordeiro e servo, permitindo fazer a associação. Também se deve levar em consideração que a imagem do cordeiro régio, luta, vence as feras e destrói o mundo malvado. Apocalipse 14, 10, 17, 14. A ação do seguimento dos 2 discípulos houve uma reação de Jesus em sequência, fruto da sua percepção. Voltou-se, viu e fez uma pergunta: o que estás procurando? Esta pergunta intenciona saber o motivo para tal seguimento, mas também lembra uma exortação que se encontra no livro de Isaías e está bem próxima do 4º canto do servo sofredor. Procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55, 6. A figura de João Batista nesse sentido faz toda a diferença como mediador do novo discipulado. A resposta dos 2 discípulos revela o desejo de ter um ponto de referência. Rabi, onde moras? Nessa pergunta, pela primeira vez, aplica-se o substantivo Rabi a Jesus, e que ocorrerá num total de 8 vezes, e apenas na primeira parte do 4º evangelho. No final, Jesus foi chamado de Rabuni por Maria de Magdala, João 20, 16.
Dessas 8 vezes, uma apenas foi atribuída a João Batista na controvérsia sobre a suposta administração do batismo por parte de Jesus. João 3:26. Jesus não deixou os dois sem resposta, mas os provocou ao dizer: vinde ver. Versículo 39. Nada se sabe sobre o momento em que isso aconteceu, bem como sobre o ponto de partida e o ponto de chegada. Antes de se instalar em Cafarnaum, Jesus vivia em Nazaré. É admissível que este tenha sido o ponto de chegada, razão pela qual se diz: foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Isso mostra que Jesus lhes teria dado hospitalidade em sua casa em Nazaré e teriam conhecido a sua mãe, que entrará em cena nas bodas de Caná. João 2:1-12. Um particular se encontra no inédito registro temporal. Era por volta das 4 da tarde. No original aparece hora 10ª. Mas a que fato se aplica? Ao momento do diálogo pelo caminho ou quando chegaram ao local? Não há como responder. Esse registro, porém, mostra a importância do encontro e da experiência dos 2 discípulos com Jesus. Além disso, o leitor não é informado sobre o conteúdo da conversa ao longo do caminho, quanto tempo este durou e sobre o que foi conversado após terem chegado ao local onde permaneceram com ele. Detalhes foram dispensados pelo evangelista, que preferiu passar as consequências desse encontro. Em primeiro lugar, ofereceu o nome de um dos 2 discípulos, que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Tratava-se de André, mas o fez a partir de uma referência, irmão de Simão Pedro. Esta informação é relevante por indicar a mudança que ocorrerá no nome, mas, em particular, pela dinâmica do testemunho comunicado. Encontramos o Messias. Nota-se que André não falou no singular, mas no plural, talvez em referência ao outro discípulo, que, inclusive, poderia estar com ele no momento em que fez a comunicação a Simão Pedro. O sentido e o valor da pergunta, Rabi, onde moras?, se comprova na ação de André em relação ao seu irmão. Conduziu Simão a Jesus. Só foi possível porque André conhecia o local. Ao lado disso, se percebe que o encontro com Jesus não foi apenas bom, mas fundamental, e que revela o teor da conversa enquanto permaneceram com ele. Foi o suficiente para reconhecer que Jesus é o Messias. Expectativa de fé devidamente partilhada por André e por Simão Pedro. Constata-se a dinâmica do discipulado. Quem encontrou Jesus o comunica e favorece o encontro pessoal com ele. Simão foi conduzido por André até Jesus, que de imediato confirmou o sentido da frase: encontramos o Messias, pois a ação de Jesus revela a autoridade, visto que não deixou que André o apresentasse, mas se adiantou e foi logo dizendo: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Nessa fala de Jesus há 2 particulares. O primeiro, enquanto identifica, diferencia de outro futuro discípulo, também chamado de Simão, o Zelota. Já o segundo confere uma atribuição, se confirmará após a ressurreição. João 21, 1-23. Um fato chama a atenção. Em João 1:35, 42, pois 3 termos foram traduzidos: Rabi, que quer dizer mestre, Messias, que quer dizer Cristo, e Cefas, que quer dizer pedra. Isso demonstra que os destinatários do 4º evangelho não estariam familiarizados com o aramaico. Além disso, nota-se que a pergunta feita por Jesus, o que estás procurando, cedeu espaço para a comunicação de uma certeza: encontramos o Messias. Buscar e encontrar são 2 verbos que reassumem a dinâmica essencial do povo eleito segundo a lógica da aliança. Como João Batista mediou e apontou para os seus discípulos o Cordeiro de Deus, o jovem Samuel precisou da experiência do velho sacerdote Eli para compreender o chamado que Deus lhe estava fazendo. A mediação continua sendo fundamental para que as futuras gerações percebam a presença de Deus na história e em suas vidas, a fim de que possam se colocar no seu seguimento e na adesão da sua vontade. Sobre isto é impactante a afirmação de Paulo aos Coríntios: quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Versículo 17.
O comportamento que deriva do conhecimento de Deus e da sua vontade, revelado por Jesus Cristo, é o fundamento de toda a moral cristã. A imagem do corpo usada por Paulo tem a ver tanto com o pessoal como com o eclesial. Se o templo é o local da liturgia, onde os fiéis juntos proclamam a glória de Deus, o corpo, como templo vivo do Espírito Santo, é o local onde a glória de Deus é personificada e aclamada, pois a vida humana, resgatada pelo precioso sangue do Cordeiro imolado, Cristo Jesus, nossa Páscoa. Assim, aprende-se a glorificar a Deus pela obediência da fé, revelando a sua justiça por palavras e ações condizentes com a sua vontade salvífica. Por isso, o fiel pode dizer: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eis que vem o Senhor e com prazer faço a vossa vontade. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.